Eu queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui essa noite. E mais uma vez agradeço também a Deus por ter amigos. Amigos falam bem da gente, né? São misericordiosos, bondosos. Então é muito bom ter amigos e estar entre amigos, juntos com amigos. Encontrei o Oswaldo, há tempo que não vi, o Carlinhos, o Natim e tantos outros que a gente tem já uma caminhada. A gente parece velhinho, mas é só impressão. Não somos não, nós somos novos, jovens, somos jovens, eternamente jovens. E eu olhava ali o Oswaldo e disse, a gente envelheceu, né? Quando nos conhecemos éramos jovens. Mas enfim, é muito bom. Eu tenho 40 minutos, né, Tiago? Tem aí um cronômetro, que bom. Obrigado. O meu tema é o Evangelho e a obsessão pelo corpo perfeito, Romanos 1:21. Como o Evangelho, a pergunta feita é como o Evangelho pode nos libertar da opressão da beleza e do corpo perfeito? Uma pergunta. E em meio de uma outra pergunta, como ele pode devolver o amor próprio e a autoestima? E aí vem uma série de justificativas falando sobre a ditadura do corpo perfeito, ter levado homens e mulheres a preocuparem-se mais com a sua própria vida e aparência, número de cirurgias plásticas. Na reportagem de uma das revistas, o número no Brasil de cirurgias plásticas, estéticas, realizado nos últimos 4 anos, 97,2% de crescimento. Isso foram os dados passados. E ainda traz as seguintes informações. Nos últimos 4 anos foram realizadas 211.108 lipoaspirações, um crescimento de 129%. Foi o tipo de cirurgia plástica estética mais realizada no Brasil. Crescimento semelhante à cirurgia para remoção da pele enrugada e caída das pálpebras dos olhos, com um aumento de 120%. Ficou com a 4ª colocação no ranking brasileiro. A segunda cirurgia estética mais realizada foi o aumento de mamas, 148.962. E a terceira foi a abdominoplastia, 95.000. Apesar de não ter entrado no ranking das mais realizadas, a cirurgia de colocação de prótese nos glúteos, a gluteoplastia, passou dos 5.591, e assim vai, procedimentos, etc, etc, etc. E eu fiquei pensando nesse tema que me foi proposto, que nós poderíamos aqui ficar dizendo dos números, e 54.488 cirurgias assim, e 84.936, e ficaríamos, mas os números são frios. E aí eu decidi estudar um pouco e falar aos irmãos e às irmãs sobre a questão do corpo na Bíblia. Como é que nós podemos entender, ou como é que a Bíblia vê a questão do corpo? Como o corpo? Nós sabemos que o protestantismo, assim mesmo como o cristianismo católico, tem uma série de problemas, de estranhamentos para com o corpo. O cristianismo e o corpo, a igreja, ora interpretou de uma maneira, ora interpretou de outra. Foi uma coisa muito tensa. E eu acho que até hoje, eu sou de tradição pentecostal, e eu lembro que as irmãs, havia um pastor que ficava medindo com régua o quanto a saia da irmã estava para baixo do joelho. Então tinha uma medida para a saia, os homens todos fechados. Então o corpo, uma outra igreja que começou em São Paulo, ela ensinava os seus membros a não tomarem banho nu, porque se Jesus voltasse, você estivesse nu tomando banho, Jesus iria ver o seu corpo sem roupa, você não subiria. Isso é sério. Um código foi escrito, um regulamento na igreja, falando sobre as irmãs. Se ela estivesse lá, um outro irmão, principalmente um irmão iria dar carona, se estivesse de bicicleta, falava como que ela deveria se sentar do lado, e se fosse moto ela não poderia pegar carona, porque moto ela teria que
sentar com as pernas abertas. Então ele não poderia subir porque só usava saia, não podia usar calça comprida. Então roupa, corpo, isso é muito tenso na igreja evangélica, no protestantismo. E aí o corpo, a Bíblia Sagrada, a primeira coisa que a gente precisa entender, que o corpo é um organismo vivo e como ele interage com outros organismos vivos. E o nosso relacionamento com o nosso próprio corpo começa com uma tomada de consciência de que somos um corpo. Às vezes nós não temos consciência de que somos um corpo e que esse corpo interage com outros corpos e interage com a natureza e interage consigo mesmo. O ser humano não tem corpo, não é um objeto que possa ser possuído, mas é corpo, dimensão básica da pessoa humana. Nós não temos corpo, ninguém possui corpo. Nós somos corpo, não possuímos, não temos corpo. E isso é importante a gente pensar, que nós somos esse corpo. E é por esse corpo que nós nos expressamos, é com esse corpo que nós nos comunicamos, é com esse corpo que nós provocamos intervenções nas pessoas, é com esse corpo que nós transformamos culturas, é com esse corpo, com as características desse corpo, é que transparece a nossa individualidade, fisionomia, estatura, história pessoal, talento, limites, fraquezas. O corpo é, dessa forma, a nossa mensagem mais visível para os nossos sentimentos. O corpo é o cartão que temos. O corpo, com ele é que nós interagimos. Então, a maneira como nós enxergamos o nosso corpo tem a ver com a maneira qual nós fomos culturalmente ensinados acerca desse corpo. Mas a pergunta é como a Bíblia vê esse corpo? Como é que ela diz respeito do nosso corpo? Muito do que fazemos com o nosso corpo tem uma bagagem cultural. A maneira de você andar, a maneira de você rir é cultural. Se você, por exemplo, pegar a maneira do que rimos é cultural. Por exemplo, se você pega o oriental, principalmente o japonês, a maneira dele rir é mais contida. Ele ri assim. O brasileiro é escrachado, daquelas gargalhadonas. O italiano ri da porno chanchada. O norte-americano ri da torta na cara. Um joga torta na cara e o norte-americano acha incrível torta na cara. Você diz do que? Até em casamento eles jogam torta na cara do outro. Do que rimos, a maneira como rimos, a maneira como usamos esse corpo é cultural. E eu creio que se nós entrarmos na Bíblia para entendermos um pouco como é que Deus vê esse corpo, como que a Bíblia fala desse corpo, eu acho que seria interessante. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que o Deus formou o ser humano. Deus criou o homem, formou o homem, no sentido de corpo, com o barro, com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele, corpo, tornou-se ser vivente, alma vivente. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus cria do barro o homem, Adão. É uma unidade. Deus cria uma unidade, Deus cria um corpo, algo que ele modela, foi modelado por Deus. E por meio do pó, do solo, da argila, do barro, em hebraico, Adamar, através do Adamar, Deus cria Adão, uma unidade. Ele ainda é barro, ele ainda é corpo, mas Deus sopra-lhe nas narinas, de Adão o fôlego, o sopro da vida. E aí ele se torna alma vivente. Esse nome Adão é corpo, é coletivo. Tornar-se-á nome próprio do primeiro ser humano, Adão,
Gênesis 4, 25, Gênesis 5, versículo 1, Gênesis 5, versículo 3. O ser humano, Adão, não brota do solo espontaneamente. Esse corpo não sai espontaneamente do adamar, do pó, da argila, do barro, não. Ele é moldado. O barro modelado por Deus ainda não é homem. Isso é importante você perceber. O barro ainda não é homem. Ele se torna homem quando lhe sopra o hálito da vida. Neshmar, é esse o verbo no hebraico. Ele sopra, é alma vivente. Depois vai ser o hebraico ruá, em grego pneuma, sopro, espírito. No fim da vida, o ser humano exala esse espírito. Volta para o pó da terra de onde saiu, Gênesis 3,19, e o espírito, ruá, retoma para Deus que o concedeu, Eclesiastes 2,17. Então ele forma, sopra. No final da vida, esse espírito, esse ruá, volta para Deus, e esse corpo volta para o pó da terra. O hálito divino não é ainda a alma imortal e independente do corpo. É a vida que Deus concede e que ele retira quando ele deseja, segundo o Salmo 104. O elemento constitutivo principal do ser, que é chamado humano, é, portanto, o corpo animado por Deus. Esse ser que é humano é algo que é criado por Deus, é vivificado por Deus e volta para Deus no final. A gênese do ser humano é o corpo, é essa unidade. Enquanto criatura, Poque vive com o sopro de Deus, Gênesis 2,7. Sua vida não lhe pertence, deve entregá-la de volta quando Deus reclamar o sopro vital, segundo o teólogo João Luiz Correia. Já no Novo Testamento, e aí nós vamos entrar mais naquilo que eu quero compartilhar hoje à noite, o Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado logo no início como alguém que torna vivo e corporalmente presente o Evangelho. Jesus é a boa nova dada à humanidade. E quando Jesus encarna, quando Jesus toma um corpo, ele entra no clima de uma profunda crise histórica causada pela opressão política de Herodes. Quando Jesus entra na história, quando ele encarna-se e entra na existência humana, ele entra num contexto de profunda crise e opressão política. E ele aproxima-se dessa realidade, de uma realidade que está tensa, porque João Batista foi preso. E quando ele entra, ele anuncia o fim dessa situação de injustiça social por meio da irrupção de um reino, que é a antítese do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Antítese, do reino de Herodes. Quando Jesus entra na história, nesse clima de tensão, opressão política de Herodes, mancomunado com a religião judaica, que absorve esse governo tirânico, ele entra e começa a anunciar um outro reino. Um reino que é a antítese do reino de Herodes, antítese do reino da opressão, antítese do reino da tirania, que é o reino de Deus. A narrativa no Novo Testamento é bem clara. Depois que João foi preso, Jesus veio para Galileia proclamando o Evangelho, as boas novas de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Marcos capítulo 1. Primeiro evangelho, provavelmente escrito lá pela década de 60. Versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso,
Foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede na boa nova. Jesus encarna e mostra sua solidariedade em corpo para com a raça humana. Ele se relaciona com os ninguéms desse povo. Ele se relaciona com gente que era estranha a ele corporalmente. Ele se encontra, convive, vive em corpo com pessoas que foram abandonadas, descartadas, deixadas de lado, marginalizadas pelo sistema político tirânico implantado por Herodes, em conveniência com os interesses imperialistas de Roma. É a maneira concreta, corporal, ele viveu entre os seus, com os seus, o dia a dia. Quando Jesus se encarna, ele convive com gente de carne e osso, com gente com corpo. Solidarizou-se com o seu povo em seus desejos por uma vida vivida com dignidade. A mensagem das boas novas de um Deus que toma um corpo e convive com outras pessoas de carne e osso. Gente, está em Mateus capítulo 11, versículo 5. Poderia abrir lá, por favor, Mateus 11, versículo 5. Quando há a encarnação, o que é que acontece? Mateus 11, versículo 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado as boas novas, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Aos pobres para os pobres são tocados concretamente pelo Evangelho. Presta atenção nisso. Quando da irrupção do reino, esse Jesus encarnado vem e toca nas pessoas, os pobres estão sendo tocados concretamente pelo Evangelho. Não é algo abstrato. Eu tenho convivido alguns anos da academia e tenho percebido a facilidade que a gente tem em ficar filosofando, em ficar articulando ideias, em gastar horas, dias, meses, anos articulando ideias, sempre vivendo no abstrato. E a dificuldade muitas vezes que temos de chegar no concreto. O mesmo pode acontecer isso com a igreja, com grupos, ficar articulando, mas nunca chegar no concreto. Não tocar pessoas de carne e osso. É comum vermos pessoas que parece que não existem. Elas não conseguem sentar no meio do povo. Elas não conseguem pensar o mundo a partir do concreto, do dia a dia, do cotidiano, do ordinário. A impressão que passa é que elas vivem num outro mundo, etéreo. Não conseguem preparar pessoas para viver no dia a dia. Vivem só o cidadão de um outro planeta, de um outro reino. Mas esse reino não chega nas pessoas. Não chega na gente de carne e osso. E nós corremos um sério risco de sermos o corpo do Senhor que já não mais toca os vulneráveis do lado de fora do corpo. Porque parece que os vulneráveis do outro lado do corpo são corpos estranhos, são vírus, são bactérias que podem perturbar esse corpo aqui. E corremos o risco de negar a mensagem do Evangelho. Em que sentido?
Leonardo Boff, uma vez, escrevendo, ele diz: a mensagem do Evangelho é que Deus deixa a sua glória e se torna corpo. O Logos, o Verbo, a palavra, deixa a sua glória e vai para o meio do povo. Encarna-se, torna-se corpo. E nós constantemente estamos querendo, desejando fazer o caminho contrário. Nós queremos tirar o corpo e viver com a palavra, no Logos, no etéreo. Fazer o caminho inverso de Cristo. E ficamos muito falando, elaborando a palavra, filosofando, refletindo, mas não tocamos no concreto da existência humana. Somos capazes de estarmos na nossa igreja tendo altas aulas, complexos sistemas teológicos, etc. E não conseguimos atingir um menino de rua que tem corpo de carne e osso, sangue, ele tem fome, ele passa frio, que passa aqui do lado. E nós ficamos aqui só elaborando. Por isso que o corpo é presente na teologia cristã. E muito presente. Nós esquecemos as nossas origens. Por isso muitas vezes ficamos soberbos, ficamos cheios de si. Todas as vezes que eu vou numa igreja pentecostal, eu repito isso. Nós pentecostais ficamos chiques. Agora nós temos música bacana, agora igrejas implantadas, agora o IBGE diz que nós somos maioria, etc, etc. Ficamos chiques. Não ficamos agora pensando em outras coisas, esquecemos das nossas origens. Esquecemos que todos somos egressos do pó da terra, da mar. Viemos do mesmo pó e voltaremos para o mesmo pó. Isso nos solidariza. Não posso dizer que sou mais um pó, não pode dizer para o outro pó. Um barro não pode dizer que é mais barro do que o outro barro. Somos todos barros. Um corpo que não toca os de fora porque deixou de tocar nos de dentro. Porque também no meio da congregação não tocamos mais nos de dentro. E porque não conseguimos tocar mais nos de dentro, nós não tocamos mais os de fora. Porque nos tornamos cada dia mais individualistas. Não faz muito tempo, mas quando eu frequentava a escola, eram cadeiras duplas. Abria-se assim a tampa da mesa, a gente sentava, etc. Sentavam os amiguinhos juntos, de dois em dois. Antes as igrejas eram bancos, todo mundo sentava muito perto um do outro. Mas agora cada vez mais nós estamos pondo cadeiras individuais. Cada vez mais nós estamos desejando que no nosso feudo aqui não entre mais ninguém. Como é difícil abrir a casa para um grupo pequeno, por exemplo, entre os paulistas, porque nós esquecemos das nossas origens, esquecemos da mensagem do corpo, que o corpo toca outro corpo. Jesus, ele tocou os cegos para que vissem, ele tocou coxos, leprosos, surdos, mortos. Ele esquece o ritual religioso. Um puro não pode tocar um impuro. Trabalhei alguns anos em São Paulo com o evangelismo de judeus, principalmente ortodoxos. Você chegava para fazer uma pergunta, ele morria de medo que você o tocasse. Porque ele é puro, e um goi, um gentil, não pode tocar alguém tão puro, tão elevado, parece que não tem corpo. Não tocamos os de fora porque já não tocamos os de dentro. E não tocamos mais os de dentro porque já não nos percebemos mais como organismos vivos. Por não nos percebermos desse corpo como unidade, como organismo vivo das nossas origens, não tocamos os de dentro, não tocando os de dentro, não tocamos os de fora. Jesus é a boa nova que incorporou, vivenciou num corpo o amor, solidariedade. No corpo do Cristo, no corpo de Jesus de Nazaré, era a vivência, a experiência do amor, solidariedade. Por isso ele diz em Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O que acontece no reino de Deus? Gente toca gente. E quando gente toca gente como a gente, que toca a gente, que é organismo vivo, que é unidade, coisas acontecem.
os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os leprosos são curados, os paralíticos andam. E anuncia-se entre os pobres que a boa nova do Evangelho chegou. O Filho está entre nós. Deus está entre nós em carne e osso. Se fez como um de nós. O peruano teólogo Gustavo Gutierrez escreveu algo que eu queria ler para vocês. Com o testemunho de Jesus, o tempo se cumpriu, o dia do Senhor chegou. O kairós, tempo no grego, chegou. Trata-se não tanto de uma hora ou de uma data, mas de sua significação histórica. Esse kairós não é um tempo, 1900 e tanto, 2014, não. Mas o kairós é a significação histórica, ou seja, o momento propício, o dia favorável, o tempo em que o Senhor se faz presente, o tempo que o Senhor se manifesta. Por isso o reino é isso, diz Gutierrez. Não se trata de uma realidade puramente interior que acontece no fundo das nossas almas. Não é alguma coisa introspectiva, que acontece lá dentro, etc. Esse reino. Não, diz Gutierrez. É um projeto de Deus que ocorre no coração de uma história, na qual os seres humanos vivem e morrem, acolhem e rejeitam a graça que os transforma a partir do interior. Realidade que se manifesta ao longo de um processo difícil, a que alude a menção a João Batista, e que se faz sobretudo presente hoje com Jesus, o Messias. O reino de amor e justiça, que é o projeto de Deus para a história humana, interpela toda pessoa. Esse projeto de um reino de amor e de justiça tem que explodir no peito daqueles que tiveram essa mensagem como revelada por Deus, que viram, presenciaram, testemunharam em espírito o Jesus de Nazaré, o Deus que se encarnou e andou no meio do povo. Por isso dizer, o reino está presente. E cada vez que há essa individualidade, eu começo a olhar o corpo como meu, não como uma realidade que voltará um dia ao pó, não como uma realidade que voltará ao seu dono, mas eu começo a olhar essa realidade para mim, só para mim, e quero o melhor para mim. Faço tudo por mim. Não. Ele se encarna, ele vem na terra para anunciar as boas novas aos outros, para repartir com os outros em carne e em osso. O dia que a igreja entender que é esse corpo, organismo vivo, que reparte, que toca outros, provavelmente, muito provavelmente, muito dessa injustiça social será esvaziada até olharmos e dizer, a justiça, pelo menos, se não completa, caminhou, porque a igreja entrou na existência histórica. Quando você entra no seu trabalho, quando a igreja entra no bairro, quando você entra lá na escola, quando você está, é o reino ali que se aproxima. E quando você toca as pessoas, o relacionamento, lembra? Corpo que se relaciona, corpo que fala, corpo que se esbarra, corpo que transmite, que comunica. As coisas começam a mudar e o reino, o tempo está cumprido e o reino está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O próprio Evangelho de João também, no capítulo 1, versículo 14, ele diz, o Verbo se fez carne e veio morar entre nós. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 4, versículo 4, diz, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, com corpo. Nascido de mulher com corpo. De fato, há um crescendo na concepção de que Deus se interessa de tal modo pela realidade humana que não se contenta em habitar entre nós. Quer encarnar-se em nossa natureza. Ele não se contenta apenas em vir e estar conosco, mas ele encarna. Quer encarnar-se em nossa natureza humana, depois da presença visível e temível de Deus no tabernáculo, ou no templo da antiga aliança, Êxodo 25:8, Números 35,
34, e da presença espiritual, da sabedoria de Israel pela lei mosaica, segue-se pela encarnação do Verbo. A presença pessoal e tangível de Deus em forma humana, assumindo a nossa corporeidade. Eu não entendo por que negamos o corpo. Eu não entendo por que a teologia tensiona com o corpo, se o próprio santo escolheu um corpo para habitar entre nós, escolheu um corpo para andar entre nós. Se perdermos essa visão do corpo, se perdermos essa ideia desse corpo como unidade, e aí eu vou apressar um pouco aqui, se nós perdermos isso, essa unidade, nós os fracionamos e começamos a separar, divorciar corpo e alma, e não vemos mais como unidade. Isso é um dos sinais que o reino se distanciou e Satanás habita. Em que sentido? Quando vemos o endemoniado de Gadareno e Jesus pergunta a ele, qual é o seu nome? Ele diz, meu nome é Legião. Por quê? Porque somos muitos. Ele não se vê mais como unidade. O que pode ser pior para o corpo de Cristo que o fracionamento? Quando a igreja não se vê mais como um corpo uno, mas fracionado, dividido, individualizado. Acontece o que acontece com aquele gadareno. Acontece o que acontece com um homem moderno, um homem fracionado, um homem quebrado. E ele começa a falar, eu enquanto pai, eu enquanto pastor, eu enquanto isso, eu enquanto filho, eu enquanto profissional. Você não é um monte de eus, mas você é um, que era o desejo de Cristo, que fôssemos um como Ele é um com o Pai. E isso em corpo. E esse corpo é constantemente enfatizado na teologia cristã. É o mistério da encarnação, é a fé na ressurreição do corpo de Jesus, é a presença sacramental de Jesus no pão que alimenta o corpo. O tempo todo, a teologia cristã vai estar enfatizando essa questão do corpo. O próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, ele diz, acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebestes de Deus? Então glorificai a Deus no vosso corpo. Esse corpo é templo do Espírito Santo. Era o Deus que tabernaculava. Agora esse Deus que resolve habitar, isso é maravilhoso. Ele escolhe uma casa, e por alguma razão a qual eu não entendo, ele olha para mim e para você e diz, você é a casa que eu quero morar, você é a casa que eu desejo habitar, você é a casa que eu vou estabelecer moradia. Por que isso? Eu não faço a menor ideia. Mas ele olha para o seu corpo assim, do jeito que você está, e diz, eu vou fazer morada aí. Por isso que separar, divorciar corpo de alma, separar o homem, quebrar essa unidade é coisa horrorosa. Eu não posso deixar de pensar em Henry Nouwen, na parábola, quando ele interpreta a parábola do filho pródigo, quando o filho quer sair da casa do pai. Imagina aquele que quer sair da própria casa, a casa onde o pai resolveu habitar. Isso é loucura, isso é doideira, isso é esquizofrenia. Ele diz, eu quero sair do lugar aonde o pai faz morada e eu quero procurar um mundo melhor. Eu quero ir até um mundo distante, onde eu vou procurar alegria, onde eu vou procurar diversão, onde eu quero vivenciar outras coisas. Isso é maluquice. Eu não quero mais esse corpo. Eu quero sair da casa do aconchego. Eu quero sair da onde Deus habita e procurar outros lugares. E depois você sabe o resultado disso.
Ele gasta toda a herança do pai, ele gasta tudo do pai. Ele não encontra felicidade. Onde ele vai encontrar alegria? Onde ele vai encontrar essa razão da existência? Onde ele vai encontrar equilíbrio? Onde ele vai encontrar aconchego? Onde ele vai encontrar segurança? É nessa casa, é nesse corpo. Quando eu começo a procurar transformações no meu corpo, quando eu começo a achar que uma lipo ou que uma cirurgia plástica, uma intervenção, eu começo a violentar, a mutilar a casa do Pai. Alguma coisa não está boa nessa casa, porque é um conflito interno muito grande. Há uma não aceitação do corpo. E aí eu começo a usar o meu corpo para mostrar para o outro, mas não para elevar como glorificação ao Pai. Percebe? Eu entro em tensão interna, em controvérsia interna, em divórcio interno, em loucura interna. E aí eu começo a dissociar o meu corpo, a minha unidade, da minha alma. E aí eu começo a procurar desesperadamente algo fora de mim, que é essa indústria que começa com essa indústria cinematográfica hollywoodiana, que dizendo qual é o padrão de casa estabelecido. E muita gente embarcando nessa. O padrão é esse aqui, é esbelto. Os gordinhos estão por fora. Aqueles que querem ter um púlpito móvel, eles estão fora, horroroso. Então alguém de fora dita, como para o filho pródigo, que é alegria, é gastar com mulheres, é isso, aquilo, outro, é ter o corpo assim, assim, assado, é ser assim, assim, assado, e vão distanciando. Por isso que essa volta às Escrituras, essa volta para dentro de si, essa volta para a casa do Pai, essa volta para saber que esse corpo é templo do Espírito Santo. Eu sou tenda santa. Onde eu estou é como se eu estivesse conduzindo a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus no Antigo Testamento. Você sabe disso? Deus tabernacula comigo, eu sou esse tabernáculo vivo, perambulando assim do jeito que eu sou. Não é estética, mas é a habitação do Espírito Santo que faz com que esse corpo glorifique a Ele. Percebe isso? Por isso que glorificar a Deus no corpo, ou com o próprio corpo, significa que o culto cristão não é um mero ritual externo, mas o culto cristão é existencial. A igreja não é o lugar aonde vamos, mas a igreja é o que somos. E o que somos reflete nesse corpo. É um corpo que para se preocupar com o outro. É um corpo que estaciona para ajudar alguém. É um corpo que vai em socorro de alguém. Nessa concepção, o ser humano é corpo, ele não tem um corpo. E o que mais se vê nesses dias é gente querendo possuir corpo. É o sexo livre que vai para um hotel e como quebra a unidade e diz: alma, você espera aqui fora, porque nós vamos só carne para carne, corpo para corpo. A alma fica aqui fora que daqui a pouco eu passo e te pego. Você percebe uma tentativa desesperada de dissociar aquilo que Deus uniu, de divorciar aquilo que somos, de possuir corpo, de coisificar o corpo. Gente com 27, 30 operações plásticas. Agora uma artista vai fazer uma operação plástica para pôr o terceiro seio. Ela diz que não está satisfeita só com 2 seios. Ela vai pôr o terceiro seio. O corpo vira uma mercadoria negociável. O corpo vira carne à mostra. Quando o corpo, na Bíblia Sagrada, é templo do Espírito Santo. O corpo é habitação de Deus. O corpo é o local dos milagres, quando Jesus, no contato com os corpos doentes, são por Ele curados e purificados. Por isso que você, com esse corpo como templo do Espírito Santo,
por onde passar, por onde ir, faz a diferença. Onde você estiver, as pessoas são obrigadas a dizer: o reino de Deus está próximo. Eu quero ler uma última frase aqui de João Luiz Correia, um teólogo. Ele diz: por isso a evangelização, se quer ser fiel ao modo de evangelizar de Jesus, deve se aproximar das pessoas concretas e dos reais problemas que as inquietam nessa sociedade moderna em crise. Por meio dessa aproximação nasce o diálogo, o compreender e o ser compreendido. O sagrado cristão pode então se tornar acessível, compreensível e cumprir seu papel de salvar, na medida em que é capaz de corresponder aos anseios fundamentais da pessoa humana, que o busca com fé. Importante lembrar nessa perspectiva que a fé religiosa sempre estará sendo transmitida em chave antropológica, quer dizer, em um dos planos de valores que o homem busca para dar sentido à sua existência. Me permito repetir só as primeiras duas linhas. Por isso a evangelização, se quer ser fiel ao modo de evangelizar de Jesus, deve se aproximar das pessoas concretas e dos reais problemas que as inquietam nessa sociedade moderna em crise. O que temos mais visto são personagens, gente sem corpo, gente sem alma, gente vazia, gente que não parece ser concreta. É só imagem, é só externo. Perderam a unidade. E a evangelização cristã é feita com gente de carne e osso, gente como a gente, igual a gente. Um artista gospel que se converteu alguns anos atrás, e eu termino com isso. No meio ele se apresentou, fez o louvor e depois foi trazer a palavra, e eu estava sentado ouvindo, me impactou. Ele disse uma frase que eu guardei, ele disse assim: não façam de mim o que eu fui do passado, porque agora no presente eu já não sou mais. Quando ele desceu do púlpito, todos queriam tirar foto com ele. Quando ele desceu do púlpito, todos queriam saber como que é ser famoso. E ele disse: não façam de mim o que eu fui no passado, já não existe mais. Ele falou: eu sonho com um dia que eu descer de um púlpito e algum irmão me procurar e pedir para que eu ore, para que eu compartilhe, para que eu possa falar um pouco das questões reais, e não de uma imagem de sucesso que eu fui. Hoje eu não sou mais, dizia ele. E eu penso que nós temos que nos relacionar com esse corpo assim. Gente como a gente que é tabernáculo do Espírito, que você tem aí dentro, é o que eu tenho, o que todos têm. É a presença, a doce presença do Espírito Santo. E aí eu creio que esses corpos vão começar a se relacionar, esses corpos vão começar a dialogar as coisas concernentes ao reino, pois o reino de Deus está próximo. Amém? Abaixe sua cabeça, só queria terminar com uma oração. Pai, ajude-nos a entender essa mensagem de um Deus que amou o seu povo tão profundamente, que não só veio habitar entre eles, como encarnou-se, como se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mostrando que o corpo concreto se mistura com outros. E quando o corpo do Cristo se misturou, houve curas, libertação, salvação. O reino foi inaugurado. Ajuda a tua igreja, corpo de Cristo, a tocar outras pessoas, a se aproximar de leprosos, cegos, mudos, marginalizados, vulneráveis, tocar essa gente, assim como fomos tocados pelo Senhor. Que a igreja, corpo de Cristo, seja o teu braço na terra, a abraçar, a curar, a passar o azeite, o bálsamo,
a dar o alimento, a repartir o pão, assim como o Senhor nos ensinou, a lavar os pés dos cansados, a ajudar os desvalidos. Nós te pedimos em o nome e pelo amor de Jesus, o Verbo encarnado. Amém. Amém.